É um prazer tê-lo acompanhando aqui esta meditação e hoje um tema muito especial falando sobre família. E quando estudamos sobre as famílias bíblicas, observamos que muitas delas enfrentaram gravíssimas crises. A primeira família da Bíblia a enfrentar uma grande crise foi a família de Adão. A crise surgiu entre os seus filhos. Caim começou a encher o seu coração com ciúme e inveja. Ciúme e inveja são sentimentos profundamente destrutivos. Na família de Jacó, houve um sério problema de relacionamento entre ali todos os seus filhos. José era objeto de ciúme e inveja. Seus irmãos rejeitavam os seus sonhos e se revoltavam contra o pai, por este ter preferência por José. E mais tarde, os seus próprios irmãos o pegaram e o venderam como escravo para o Egito. Na família de Abrão, houve uma grave crise entre Sara, a sua esposa, e a sua serva chamada Agar. Deus havia prometido a Sara um filho. Sara não esperou o cumprimento da promessa de Deus e pede a Abraão que tenha um filho com a sua escrava. Essa precipitação de sua parte gera mais tarde uma insegurança e um ciúme profundo no coração de Sara. Então, Sara ordena a Abraão que a mande-a embora com seu filho. E ao lembrarmos da família de Ana, recordamos dos conflitos que ela enfrentou dentro da sua casa com Penina. Ana era humilhada por não ter filhos, mas Deus a honra e abre a sua madre. E hoje em dia, falar de família atualmente é como mexer em uma caixa de abelhas. Muitos são os desafios que as famílias encontram para seguir em perfeita harmonia junto com os seus. Muitos são os fatores que têm interferido no relacionamento familiar e criado grandes barreiras relacionais. Entre elas estão as muitas mídias sociais, Facebook, Instagram, YouTube, enfim, várias redes sociais. A estafa que o excesso de trabalho tem causado aos seus pais, aos filhos estressados pela imensa agenda cansativa de atividades todos os dias. Os dias são difíceis em relação à família, pois sua essência está sendo contestada e a sociedade tem cedido às facilidades e propostas para que cada vez mais o casamento perca o seu valor. Mas tem saída. Veja o que está escrito em Salmos, capítulo 127, versículo 1. Se não for o Senhor o construtor da tua casa, será inútil trabalhar na construção. Se não levarmos para dentro das nossas casas influências que vêm de Deus, e se não deixarmos o Senhor cuidar dos nossos lares, reafirmando todos os dias suas verdades e a luz da tua palavra, se não deixarmos Deus ser o centro da nossa família e aprendemos a recorrer a Ele quando passamos por situações complicadas e conflituosas, se não formos conduzidos por Deus em nossas decisões diárias, certamente viveremos pela influência do que vem da TV e da internet. E para construir um lar baseado nos princípios de Deus, devemos observar três itens. E esses itens são muito importantes. Isso é a base da sua família. Esposo. Esposo é o líder do lar. É por ele que tudo começa. Ele é o chefe da casa. Ele é o sacerdote do lar. Se o homem não ocupar esse lugar, as probabilidades de que tudo corra bem irão cair drasticamente. O homem precisa temer a Deus e andar nos seus caminhos. Maridos, quando Cristo governar a tua alma, a minha alma, então teremos condições de governar a nossa casa. O segundo item precioso é a esposa. A esposa é a alegria da casa. A mulher é comparada a uma videira
frutífera no interior da casa. Para os hebreus, olha só, a videira era, primeiro, o símbolo de alegria, pois produziu vinho. Segundo, algo que se espalha devido às suas características, à sua copa frondosa. E terceiro, uma planta delicada e ao mesmo tempo resistente, dado as características do seu caule. Assim é a mulher na família. As esposas devem procurar sempre produzir o vinho da alegria em seu lar e verificar constantemente o seu nível, para que não se repita o que aconteceu nas bodas de Caná. Deixar o vinho acabar. Em terceiro lugar, os filhos. Os filhos são o futuro da família. Os jovens são a esperança da família, da igreja, da sociedade. Mas para isso é preciso que eles convivam com os mais velhos. Só deste modo a chama da fé poderá ser transmitida. É por isso que os salmistas comparam os filhos às plantas de oliveira ao redor da sua mesa, ou seja, na presença dos pais, convivendo, valorizando e aprendendo. Filhos representam o futuro, por isso devem valorizar, honrar e aproveitar o convívio com seus pais. Isso será crucial para a edificação de uma família bem-sucedida. Se por acaso hoje eu falo para alguém que não tem mais esperança na instituição chamada família, eu quero relembrar com você a história de Jó. A família de Jó estava destruída, estava no fundo do poço, das profundezas da sua angústia. Jó ergueu ao céu 16 vezes a pergunta: por quê? Por que estou sofrendo? Por que eu perdi meus filhos? Por que minha dor não cessa? Por que o Senhor não me mata? Por que o Senhor não responde às minhas orações? Jó se manteve fiel até o fim. E o resultado foi: Deus restaurou os seus bens. Deus restaurou a sua saúde. Deus restaurou o seu casamento. Deus restaurou os seus filhos. Satanás tentou destruir Jó, mas esse saiu da crise mais fortalecido, mais rico e mais perto de Deus. Hoje, Deus pode fazer também um milagre na sua vida, na vida da sua família. Se você está vivendo uma crise, confie em Deus. Deixe de murmurar. Olhe e esteja certo de que um milagre está a caminho. Deus quer restaurar as finanças do seu lar. Ele quer salvar os seus filhos. Ele pode curar toda e qualquer enfermidade. Ele quer abençoar o seu casamento e reconciliar você e todos aqueles ao seu redor. Todos aqueles que já o fizeram sofrer. Hoje é dia de restauração para o seu lar. Agora é o tempo de buscar um avivamento para a sua família. Busque Deus. Não desista. A sua família é o seu bem mais precioso. Não desista. Confie em Deus. Entregue a Deus todos os seus problemas. Ele pode restaurar. Acredite nisso. Deus pode restaurar. Que você tenha uma linda noite.